Falando em grana, há bilhões colocados à disposição das emendas de relator que foram inventadas em 2019, né? Com participação decisiva do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, o sumidão Rodrigo Maia. Mas o fato é que esse troço começou a mostrar que é uma fonte de problemas, de dúvidas, de suspeitas, e chegou ao Supremo. Rosa Weber, relatora, olhou, analisou, leu a legislação que sustenta essas emendas de relator, RP9, e concluiu: isso aqui, porque é aquele negócio, a gente sempre tem de encontrar o que há de dúvida constitucional em determinado assunto, porque senão esse assunto não pode chegar ao Supremo. Em tese, chegam várias coisas, né? Mas porque alguém, algum advogado, algum partido, algum departamento jurídico de partido, alguma associação, alguma empresa, encontra ali alguma incongruência entre uma lei, uma multa, um confisco, uma decisão, uma medida e a Constituição. Aí ele vai para o Supremo. E foi isso que levou o assunto ao Supremo. Olha, há uma desobediência à Constituição no mecanismo dessas emendas de relator. No texto que sustenta as emendas de relator, há uma incompatibilidade com exigências constitucionais. Por isso foi para o Supremo. Para chegar no Supremo, tem de haver, de alguma maneira, pelo menos uma dúvida razoável a respeito da constitucionalidade de algo. E aí aquele troço vai para o Supremo. E ali está a Constituição, uma coisa básica, né? Estranho seria se isso não estivesse na Constituição. Mas, com outras palavras, obviamente, a Constituição diz o seguinte: o dinheiro do povo, aquilo que é arrecadado do povo, a destinação desse dinheiro deve obedecer a alguns critérios. Tem de obedecer a alguns critérios. O deve aqui não é como usamos muitas vezes, o deve, como se fosse algo possível. Aqui é no sentido de dever, de obrigatoriedade, de algo que não pode ser afastado, tem de ser cumprido, deve ser cumprido. Então a Constituição diz que a utilização do dinheiro do povo pelos governantes, em todos os níveis, na cidade, no Estado, na União, a utilização de cada centavo, cada moedinha, tem de ser explicada. Deve haver publicidade de como aquele dinheiro está sendo usado. Deve haver transparência. Saíram tantos milhões, tantos mil, vírgula, tantos centavos para tal coisa. Ou por decisão direta de um ministério, atendendo a uma necessidade pública, ou porque um parlamentar requereu esse dinheiro por um dos mecanismos existentes. Quais? Emenda individual. O parlamentar vai lá, oficializa a requisição daquela verba, diz para quê, para onde, como será utilizada aquela verba. Há as emendas de bancada, que tem a ver, claro, com a representação dos estados.
Mas isso não se limita ao Senado. O Senado é o representante por excelência dos estados. Senadores são representantes dos estados. Isso em tese. E os deputados, representantes diretos do povo, em tese. Então, as bancadas não são partidárias, são bancadas estaduais. Lá você vai encontrar PSDB, PT, PL, Solidariedade, PP, a turma toda. São bancadas dos estados. E aí essas emendas têm a ver com reivindicações de governadores. Precisamos de verba federal para isso, para aquilo. Isso pode ser feito diretamente. O Ministério da Fazenda ou da Economia, como é hoje, recebe um pedido da Secretaria de Finanças do Estado tal. Ou por intermédio dos parlamentares. Há também emendas de comissão, mais raras. E com verbas bem menores. E aí inventaram, depois de emendas individuais e emendas de bancada terem se tornado impositivas. Primeiro foram as emendas individuais. Foi um momento, inclusive, que aproveitaram aquele embate da Câmara, principalmente, com o governo Dilma Rousseff e estabeleceram a imposição, a obrigatoriedade do cumprimento daquelas emendas que antes eram solicitadas, poderiam ser liberadas ou não, tornaram-se impositivas. E mais à frente, fizeram o mesmo com as emendas de bancada. Por que então inventar um outro mecanismo? Nós, que pagamos impostos, todos nós, todos pagam. Até quem acha que não paga. Todos nós precisamos saber por que inventaram esse troço. Emendas de relator. Se já havia mecanismos distintos, 3, para a utilização da verba, inclusive com o caráter impositivo. Por que inventaram esse negócio? E aí, a Rosa Weber leu o texto, a lei, que fundamenta emendas de relator e falou: há problemas nisso aqui. É preciso dar transparência a esse mecanismo. Não há. E na época ela até suspendeu a liberação de verbas. E aí houve ponderações dentro do próprio Supremo, dizendo: olha, já tem obra iniciada com essa verba. É preciso liberar o restante e tal. Então ela falou: tá bom, liberemos, porém, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, devem apresentar um relatório com todos os dados para demonstrar que essa denúncia de que há um mecanismo inconstitucional sendo usado para distribuição de dinheiro do povo, o Congresso deve demonstrar que não é assim. Ele atende às exigências de publicidade, de transparência e de fiscalização. Possibilidade de fiscalização. E as respostas foram constrangedoras. Chegou um momento que não teve jeito, tiveram de dizer: ministra, a gente não tem aqui os dados. Não temos. Precisamos de mais um tempo. Isso era um absurdo, né? Isso é... Peraí. Como é que dinheiro público foi liberado na casa dos bilhões? E vocês não têm os dados? Quem pediu, quem levou, para onde foi, vocês não têm isso? Já é suficiente. Mas deu prazo. Segunda resposta. Tá difícil. Estamos aqui tentando colher com cada parlamentar. Você usou a RP9? Como é que foi isso? Quanto foi? Para onde foi?
E a prova de que, mesmo agora, segunda-feira apresentaram o relatório, mesmo essas informações finalmente conseguiram, a prova de que elas não são inteiramente confiáveis foi o Fernando Bezerra. Ontem o Ronald trouxe aqui os campeões de verbas. O relator, o Bittar, e a senadora, que é mãe do Ciro Nogueira, era suplente do Ciro Nogueira, ele virou ministro, ela virou senadora. São os campeões. Mas o Fernando Bezerra também aparece numa posição relevante. E foram procurá-lo. O que ele falou? Eu tô aí como um dos recordistas. Isso é balela, hein? É que tem gente aí que não tá contando. Então, a confiabilidade desse relatório é discutível. Não dá para dizer que temos aqui um documento que traz à luz tudo o que aconteceu na utilização desse mecanismo, emendas de relator, para uso de dinheiro público, dinheiro do povo. Porque às vezes a gente fala dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, como gostava de dizer a Thatcher. Mas isso pode, num país como o Brasil, dar a impressão errada de que esse dinheiro sai de um grupo de pessoas. Quem paga imposto? Todos pagam. Em algum nível. É o que dizemos aqui sempre. O sujeito que está na rua, sem eira, sem beira, sem cama, sem teto, sem coisa alguma, senão a roupa do corpo, e tendo o céu por teto e por testemunha. Ele consegue ali uns trocados, alguém ajuda. Ele vai comer alguma coisa, tem de comer. Quando ele compra algo para comer, ele paga imposto. Água, qualquer água, a não ser que ele esteja ali numa fonte natural. Mas qualquer água, até a infecta, tem imposto nela. E muito imposto, hein? Muito imposto, principalmente estadual. Todo mundo paga imposto. Então, esse dinheiro não é do governo, não é do parlamento, não é do Supremo. Esse dinheiro é público por isso, porque é de todos sem ser de alguém. E é preciso, essa é a ideia de república, que vem de res pública, que é a coisa pública. Por isso até que é usado, essa expressão usada na pecuária, a res, a coisa. A res tem de ser tratada com o máximo cuidado, porque quem tem a chave do cofre e o poder de decidir não é dono daquele dinheiro. Ele está respondendo por algo que é alheio, não é dele. Foi dada a ele a responsabilidade de tratar daquele dinheiro, de usá-lo para o bem público, para o bem de todos, porque o dinheiro é de todos. É tão simples, mas parece impraticável. Porque, na verdade, na prática, nós não temos um conjunto de delegados do povo. O presidente, os ministros do Supremo, os senadores, os deputados federais, estaduais, os governadores, os prefeitos, os vereadores. O Estado no Brasil está organizado de tal maneira que o estar no poder, porque não são monarcas, não são imperadores, não estão lá até que a morte os leve. Há um mandato estabelecido tantos anos. E as possibilidades de que percam esse mandato durante aquele período, por isso ou por aquilo, por isso ou aquele crime. Tudo está lá, no papel.
Mas o fato é que os que lá estão estabeleceram um estabelecimento de poder, um círculo de poder, uma corte. Há trocas pontuais, ocasionais, sai esse, entra aquele, mas há um poder estabelecido que se espalha pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, se espalha pelas instâncias do executivo, inclusive, pelos escalões diversos. São diversos níveis de poder e que abre brechas para gigantescos sistemas de corrupção e de roubo do que é público, da res pública, do dinheiro que é de todos. No Brasil, são vários esquemas que já foram montados, desmontados, remontados. Alguns atravessaram décadas. E quando aparece uma operação que os denuncia e até chega a julgá-los, é uma questão de tempo. Satyagraha, Castelo de Areia, Lava Jato, todas desmontadas e atiradas pela janela. E essa resistência, ela vai se encorpando, ela cresce, ela se acumula. A cada episódio em que é desafiada, essa elite, esse estabelecimento de poder, cada vez que ele resiste e vence um desafio, ele fica mais encorpado, maior, mais forte, mais resistente, mais difícil de ser atingido. E no caso das emendas de relator, elas têm algumas peculiaridades, né? A dificuldade de se descobrir quem levou a grana, para onde, para quê, qual é de fato a motivação social, qual a necessidade social que foi atingida, que foi atendida, que foi alcançada por aquele dinheiro. Várias vezes, sim. Várias vezes. Que maravilha. A cidade que não tinha hospital agora tem. As crianças que não tinham escola na zona rural agora tem. As crianças que estavam numa escola caindo aos pedaços agora tem uma escola decente. Os caminhões levando comida, levando produtos que quebravam na estrada esburacada, agora trafegam numa estrada razoável. Às vezes, sim, às vezes a necessidade social é alcançada. Mas não basta ser às vezes, tem de ser sempre. Então é preciso que todos saibam quem pegou o dinheiro, para onde foi o dinheiro e que necessidade social foi alcançada, foi respondida. Isso é constitucional, não é uma idealização do uso do dinheiro. Essa é uma exigência da Constituição. E estranho seria se lá não houvesse tal exigência, porque ela é básica, ela é fundamental, ela é elementar. A explicação dos que receberam do povo a delegação de poder para que expliquem o que fazem com o poder e, obviamente, o que fazem com o dinheiro do povo. E ela traz dificuldades para que as pessoas enxerguem o que acontece. Onde está a transparência? Onde está a publicidade? Onde está a capacidade ou a possibilidade de fiscalização? Como é que o dinheiro foi usado? De fato, a estrada foi reformada, a ponte foi construída, a escola foi levantada, o hospital chegou? Que material foi usado? Que critérios para a contratação da construtora? Tudo isso tem que ficar claríssimo.
como a melhor água, transparente. E esse mecanismo dificulta tudo isso. E aí quando esse relatório, que repito, deixa muitas dúvidas, mas é o que há, é o que existe, é o que está aí nas mãos do Supremo. Mostra que 5 partidos foram os mais beneficiados. PP, que é o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara. PL, partido do Valdemar Costa Neto, que hoje abriga o presidente da República. PSD, partido do Gilberto Kassab. União Brasil, recém-nascido do casamento do DEM com o PSL. E republicanos. Enfim, aqui temos, digamos, a nata daquilo que chamamos de centrão e mais 2 partidos, um recém-nascido e que nasceu grande. Então, não dá para dizer que ele já está incorporado ao funcionamento do centrão, essa figura juridicamente abstrata, mas com poder de voto tremendo. E que muitas vezes, grande parte das vezes, tem ali consigo o MDB, que nunca é carimbado de centrão, mas talvez seja o pai do centrão. E União Brasil, o DEM, um dos seus genitores, o DEM, vez ou outra, estava ali, votando com o centrão, agindo como centrão, atuando como centrão. Isso há muito tempo, quando era a PFL. A adesão ao governo Fernando Henrique foi típica do que vemos hoje, das adesões dos partidos que simbolizam o centrão e que fizeram parte do governo Lula, do governo Bolsonaro, do governo Dilma. Estão lá. Tem governo? Eu tô lá. Não é? E estão. E quando há alguma resistência à entrada do centrão, ele dá um jeito de mostrar-se imprescindível. Então, lá estão esses partidos. Não são os únicos, óbvio. Mas, os 5 partidos destinaram cerca de 8 bilhões e 400 milhões por intermédio dessas emendas de relator. Não é? Nelas, os congressistas dizem como e onde o Executivo Federal deve gastar parte de seu orçamento. E podem dizer isso sem identificação. Até que a Rosa Weber começou a pedir dados, explicações, nomes, números. Isso aqui representa pouco mais de 75% dos 11 bilhões que constam nos documentos entregues ao Supremo. Mas isso provavelmente chega a 16 bilhões, facilmente. E Rodrigo Pacheco, cumprindo ordem da Corte, como presidente do Congresso, entregou esses documentos. 3 dessas siglas são, insisto, cerne do tal centrão. Mas os outros sempre passam por lá, tomam um cafezinho, conversam, votam juntos. E está claro que Arthur Lira tem um grande poder na definição dessas emendas. Porque aí entra um outro problema. As outras modalidades de liberação de dinheiro, de certa forma, estão presas a uma ideia de distribuição equânime. Embora equânime seja algo idealizado. Mas pelo menos oposição leva, situação leva, oposição leva, situação leva, situação leva, oposição leva. Aqui não. Aqui é possível dizer quem leva. Isso é perigosíssimo. Porque o dinheiro, que não é do governo, não é do Congresso, não é do Supremo, não é do governador, não é de ninguém, é de todos. Não pode ser entregue
porque o parlamentar tal ou o partido tal apoia o governo. Não pode. Não é uma questão de honestidade, que é obrigação. É uma exigência do uso do dinheiro que é de todos. Tem de ter para a oposição, tem de ter para a situação, para que possam levar esse dinheiro até o município, para que esse dinheiro atenda à necessidade social. Então, o que vai acontecer? O Supremo, ao fim, vai ter de dizer esse troço é constitucional ou não é. Por isso, atenderam rapidamente. E talvez no único, ou num dos poucos momentos em que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira tomaram a mesma posição, e também momento raro em que houve agilidade de Rodrigo Pacheco, quando esse troço foi questionado, eles mandaram cartas para o Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, em defesa das emendas de relator, em defesa da RP9. Porque o líder que não defendê-las deixa de ser líder. Não se reelege lá dentro. Não tenho a menor dúvida. O sujeito hoje que lidera ou preside uma das casas, ou é líder de bancada, ou é líder de partido, se ele não defender essas emendas, ele perde a liderança, perde a função e o cargo. Permanece parlamentar porque essa é uma escolha do povo. Mas entra num limbo e até passa a correr muito mais riscos na sua reeleição por decisão popular. Esse troço está instalado e não será derrubado porque um presidente, um deputado, um senador assim quer. Por isso tem agora essa grande prova. É ou não é constitucional? É o que o Supremo terá de dizer. Ronald. O Bandeirantes Acontece, eu não perderia para colocar no seu celular. Esse comentário de abertura do Cláudio Zaidan é o Entendendo a Notícia, podcast também. E fica lá no site da Rádio Bandeirantes e também nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio.